Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Greencast. Esse podcast, esse nosso episódio aqui também no YouTube para você saber mais sobre vistos americanos, sobre vida nos Estados Unidos. E hoje a gente tem uma história aqui para a gente aprender bastante sobre vistos americanos, que vamos falar pelo menos de 3 vistos diferentes em uma mesma entrevista, não é isso, doutor Exatamente. Guilherme? Sendo 2 é Bs ainda, né? Então, por favor, faça as honras de receber nossa convidada. Hoje a gente vai receber aqui a Lena, né? Uma cliente super querida que eu conheço já há um bom tempo, né, Lena? Isso. Que foi me apresentada justamente com várias dificuldades ali de, meu Deus, eu não aguento mais esperar o processo, o que a gente pode fazer? E a gente traçou uma solução, foi bem bacana, trabalhamos juntos nessa solução, fomos primeiro para um visto, depois para outro, e eu vou falar qual é, mas graças a Deus hoje a Lena está aprovada aqui nos Estados Unidos, né? Essa gosta de ser cliente da Lopes mesmo, que vem, contrata a gente, depois aí vai não satisfeita, contrata de novo. É isso? E assim vai. Bem-vinda, Lena. Fala pra gente Obrigada. aí, pessoal, qual que é a sua profissão, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos, e pra gente começar nossas perguntas aí. Eu sou médica, né? Médica, anestesiologista e faço também a parte de medicina estética. Tenho também o curso de enfermagem. Né? Já estou aqui nos Estados Unidos há 2 anos com a minha família, aguardando aí a finalização do nosso processo para dar uma voltinha no Brasil, dar um oi para todos e continuar aqui. Com certeza. E não só médica, tá? Ela é uma das principais médicas lá de Belém do Pará. Se você falar Lena, Já ia falar, quem de não onde? vai Quem conhecer? tá? Você pode falar Lenny Clayton, por exemplo, que é o marido dela também médico. Todo mundo vai saber quem são. A gente mora em Belém, né? Eu tenho 20 anos de formada, meu marido tem 30 anos, na verdade 21 e ele 31. Ele também da mesma área, não? Ele é cirurgião Anestesia. bariátrico. Ah, que legal. Né? E eu era anestesista dele. Ah, você Trabalha em conheceram dessa equipe. forma. Na verdade, a gente se conheceu de uma outra forma, no meio da rua. Nossa. É mesmo? Foi. Não foi no centro cirúrgico? Não. E aí depois, na faculdade, ele foi meu professor, mas a gente já namorava. Né? E aí estamos aí dia 28 agora, nós temos 21 anos de casado e 25 Legal. anos, 26 anos juntos. Que legal, que bacana essa história. 20 anos de casado, não é para Parabéns, é tá para vendo? poucos isso, né? Isso. E 3 filhos maravilhosos. Que bênção. E vamos começar então falando um pouquinho Vamos de como a entender. Lena chegou até nós, né? A Lena, pessoal, eu vou deixar ela explicar, mas ela tinha um processo de EB5 aplicado, né? Eles aplicaram, foi em setembro de 19, né, Lena? Foi. E aí chegou até nós porque o processo não era... Fazia muito tempo, estava lá pendente, e o processo de EB5 de fato demora um tempo a mais. E aí ela falou, doutor Guilherme, nós não aguentamos mais esperar. Se existe outra solução, fala aí um pouco, Lena. Foi isso. Nós tínhamos um objetivo de vir para cá, para os Estados Unidos, né? E quando nós resolvemos vir, meu marido contratou uma empresa no Brasil ainda. E ele falou, não, acho melhor vocês entrarem com o EB5. Entramos com o EB5, né, na esperança de 2 anos, 2 anos e meio, tudo dá certo. E essa empresa, só uma curiosidade, porque com 2 super médicos na sua frente, vamos dizer Então. assim, com um currículo de deixar qualquer um com inveja. E eles entenderam que o adequado para vocês seria o EB5? O EB5, eles disseram que era o EB5. A gente até questionou na época, porque o meu marido também, antes de resolver fazer esses vistos, ele estudou muito sobre. E ele questionou, olha, será se um EB2, NW, a gente não conseguiria? Mas enfim, a gente sabe que no meio tem algumas coisas, né? Mas entramos no EB5. E esse EB5, desde 2019 até hoje, ele não foi ainda concluído. Então, só para um contexto, a gente está falando de quase 5 anos de processo pendente. Teoricamente, a gente está no 5º ano, porque em setembro faz... Que é o que eu sempre falo para todos os meus clientes que perguntam sobre a EB5, eu falo, é uma excelente escolha, porque a maioria do tempo ele está current, Sim. então é bom. Mas, se você tem uma qualificação, né, para outro tipo de visto, de green card, por exemplo, que era o caso de vocês, né, médicos, a gente está falando de EB2NW potencialmente, a gente está falando de EB1, né, é melhor do que o EB5, justamente porque é mais rápido do que o EB5, né? Então você vê, eles estão há 5 anos quase, o processo até o momento não deu problema nenhum, Não. é realmente uma questão de tempo de processamento. E já tiveram que fazer investimentos substanciais? Fizemos um grande investimento, né?
E esperamos que isso retorne, né? Porque é um investimento, é um visto que você investe e com 5 anos você tem o retorno disso. E aí, com essa demora, resolvemos tirar aí um período da nossa vida que a gente também estava vindo de um momento muito estressante por conta do Covid. Trabalhamos muito, né? A gente praticamente largou a família e ficou dentro de um hospital para cuidar das pessoas, né? Tivemos que sair de casa porque tínhamos nossos filhos. E aí a minha mãe foi morar na nossa casa e a gente foi morar na casa da minha mãe para poder não termos esse contato, que na época, quando tudo começou, ninguém sabia como é que era, como ia ser, né? Aí, terminando essa fase, esses 2 anos intensos, a gente entrou já no meio com um mestrado, que também foi bem intenso para a gente, né? Não gostam de ficar, Não, gostam de ficar ansiosos, né? Isso. Não ficar com tempo livre não dá. Aí a gente resolveu, não, vamos pegar as meninas e vamos dar um tempo, vamos lá para os Estados Unidos. A gente tinha um apartamento, né, e uma casa que a gente já tinha também comprado e vamos passar um período. Foi nesse período que a gente conheceu o Dr. Guilherme, a equipe dele, né, e viemos conversar, porque a gente não queria mais, a gente queria morar aqui, né, e a gente queria uma maneira legal, óbvio, para a gente ficar, né, legalizado aqui, tudo direitinho. O Dr. Guilherme, no nosso caso. E aí ele falou, olha, como na época também nós não poderíamos ficar aqui, o meu marido não poderia ficar aqui aguardando o ajuste de status, o Dr. Guilherme falou, olha, então, quem sabe a gente não pode fazer um L1, né? Vocês podem ver uma empresa, comparar uma empresa, porque no Brasil também nós somos empresários, né? Temos empresas no Brasil, então a gente poderia ver isso daí. O doutor Guilherme pode explicar melhor para vocês como é que foi todo esse trâmite. E aí foi feito, graças a Deus. Teve uma RFE. Foi, no L1 tivemos uma RFE. Eu acho que foi uma besteira, não lembro. Foi feito e foi aprovado. Fomos ao Brasil, voltamos ao Brasil e lá tivemos uma entrevista em Brasília. Graças a Deus deu tudo certo, né? E foi assim, meu Deus, foi um negócio super agoniado, assim, que bora, vamos voltar, não vamos. Deu tudo certo. Viemos com as meninas, com tudo certinho, legalizado, e daqui estamos. Foi quando a gente resolveu. Eu lembro que a gente sentou na minha sala e a gente conversou ali sobre o que a gente faria. Se é B2NW, se era um EB1, né? Qual e eu não acreditava, nem eu, nem que a gente teria capacidade ou condições, sei lá, de ter um EB1, porque é um processo mais criterioso, né? Então, na nossa cabeça, seria um EB2NW. Mas, quando a gente veio conversar com o Dr. Guilherme, ele analisou e falou, olha, vou estudar o caso de vocês direitinho, me passa o currículo de vocês e a gente vai ver, então, o que seria melhor. Quando a gente voltou para conversar, o Dr. Guilherme falou, não, olha, a Lena, ela se aplica para o EB1A. E a gente ficou super feliz, né? Então, vamos lá. Vamos entrar com esse EB1A. E aí o Dr. Guilherme pode falar um pouquinho aí como é que foi tudo isso. É porque foi um grande desafio, né, Helena? Exatamente como você muito bem colocou. A gente lá atrás, vocês vinham com o processo de EB5, só que vocês queriam mudar. Só que não queria ficar aqui como turista, né? Porque queria colocar os filhos na escola e tudo mais, ter a liberdade de estar aqui, poder trabalhar, ter Social Security Number, que era o interesse. E aí eu falei, olha, se eu aplicar um EB1 para vocês e aplicar ajuste de status, vocês vão ficar restritos de viagem até que chegue a autorização de viagem. E aí o Clayton falou, olha, eu não posso, eu tenho cirurgia, eu tenho minhas coisas no Brasil, não tem como eu ficar aqui nos Estados Unidos por um período de tempo desse, esperando a autorização de viagem. Eu falei, tudo bem, então vamos analisar qual visto de não imigrante que a gente pode aplicar para trazer vocês já de pronto, vocês tendo essa liberdade, e aí a gente trabalha depois o Green Card, né? E aí chegamos à conclusão do L1, graças a Deus deu super certo, foi no consulado, passamos um perrengue com o consulado, né? Mas depois eles aprovaram, deu tudo muito certo, graças a Deus, e vocês vieram para cá como L1, tendo essa possibilidade já, uma liberdade muito maior. E aí a gente aplicou o EB1. Eu lembro claramente a gente sentando ali na minha sala e eu falando para vocês, olha, eu acho que a Helena cumpre todos os requisitos mínimos ali para um EB1.
E aí a gente bateu ponto a ponto, falou do cargo que você ocupou na Santa Casa, a gente falou de várias coisas que você meu preenchia. projeto. E aí chegamos nessa conclusão. Então tá, então podemos aplicar um EB1 para a Lena. Aplicamos, foi em julho de 23. Foi, em julho, foi 17 de julho, acho que nós demos entrada de 2023. E aí tava demorando, e daí vocês falaram, vamos aplicar Premium Processing, né? Em agosto a gente aplicou Premium mês Processing. depois. Agosto a gente aplicou Premium Processing. E aí, acho Depois que foi, aplicou o Premium Process, acho que foi depois de um 16. mês, 16 de agosto, aplicamos o Premium Process. Dia 24 de agosto veio a aprovação. Exatamente. E aí eu lembro que vocês não sabiam, eu liguei pra vocês na hora que eu fiquei sabendo, falei pra vocês, aí pronto. Aí foi, chamou a família inteira, foi super Foi bacana. uma alegria, que realmente é uma alegria, né? Eu acho que é um sonho que a gente sonhou, planejou, né? E graças a Deus a gente saiu vitorioso, né? E eu acho que essa aprovação, ela não é só a realização de um sonho, mas é a concretização, assim, de uma vida inteira que deu certo. Sim. Porque, ou seja, a expertise para você atender todos aqueles pontos, né? A gente estava falando aqui antes de começar, foram quantos os pontos? São 10 pontos, Isso. e dos 10 eu tinha 9. Dos 9, 7 eram bem fortes, né? E outros ainda assim iriam argumentar, né? É. A Lena tem a mesma felicidade que eu, que é de não saber quais foram os pontos aceitos, porque somente se tivesse uma RFE, mas Não, e mesmo assim, não no teve RFE você não sabe no Não final sabe no final. quais que foram não, aceitos. mas pelo menos Você tem uma noção se algum já foi algum já reconhecido. foi. Esses dois foi, mas tá faltando tal. Mas o Mas Dr. então- Guilherme com a sua equipe, eles foram bem perfeitos no meu processo, graças a Deus, né? E é o próprio Luiz que ficou responsável, né? Eu lembro que o seu L1 foi o Rodrigo, né? Foi o Rodrigo. E depois o Luiz Depois foi o cuidando do Luiz EB1. que ficou do EB1. Ele falou assim, Lena, você tem muita coisa aqui, então vai ser bom, porque realmente eu trouxe tudo. Trouxe cartas. Não faltou documentação. material para o doutor Luiz Não, trabalhar. Não. E ainda tinha material ainda para colocar, só que a gente escolheu o que ia para colocar. Assim Então, que é graças bom. a Deus, foi aquele negócio quando tem que ser, né? Deus é maravilhoso e quando é para dar certo, dá certo. Fizemos tudo certinho, equipe boa, né? Competente. Graças a Deus tivemos isso, porque infelizmente a gente ouve muitos casos. Eu tenho casos de amigos nossos que infelizmente foram para pessoas que foram enganados. Né? Isso é uma história real, Ou gente. então não foram bem amparados. Né? Às Não vezes a pessoa foram nem bem enganada. Mas bem amparados, até eles sofreram com Sim, isso, né? até nós sofremos. Porque- Nosso EB5, se fosse bem avaliado, gente, poderíamos ter entrado desde o início. com Exato, outros. vocês já estariam com Green Card agora. Sim. Né? Se tivesse avaliado todas as qualificações, Sim, todo o currículo bonitinho, sim. lá em 2019, hoje vocês sim. teriam Green Card. Sim. Mas naquele momento, provavelmente, o que aquela pessoa, né, a consultoria, não quero nem sei qual é, pra ser sincero, tá, gente? Lena nunca nem me falou o nome deles, é no Brasil. Não tem nada a ver. Mas provavelmente o que eles pensaram? Vamos pegar um valor maior, né? Um Sim, investimento. Eu quero sim, trazer mais sim, dinheiro para dentro. investimento. Sim, provavelmente, né? É uma Então cadeia. vamos pegar o valor maior, vamos fechar, investe num centro regional e tudo mais. Quando na realidade existia um caminho muito mais curto. Mais barato. Mais barato, Mais sim. efetivo ali. Você não sabe o quanto a gente trabalhou para, meu Deus do céu, para conseguir. Duas curiosidades sobre o L1. Primeiro que teve uma RFE, não é isso? E aí, quando vem uma RFE, Helena, como é que fica o coração? O Você coração ficou acelera. muito ansiosa ou você estava tranquila ali com a equipe que estava cuidando? Não, a gente Um fica, misto né? das duas É um coisas. misto. A gente confiava, com certeza, e confia, né? Tanto que a gente entrou com o nosso segundo visto, né? Aqui. Mas a gente fica, gente, porque a gente não sabe, né? O que a cabeça do outro lado, o que está pensando, né? Então, e como era uma coisa que a gente queria muito, quando a gente quer muito, a gente não tem como, gente. A gente fica bastante ansioso. Mas a gente ficou, ao mesmo tempo que ficou ansioso, esperançoso, né? E confiante, porque a gente confia no trabalho. Pois é, e depois com o visto aprovado, aí passou o susto da RFE, aí foi para o Brasil. E chega lá no Brasil, pediram o quê? Mais evidências administrativas? Que negócio é esse? Na verdade, o aí. Guilherme pode explicar para a gente, né? O doutor Guilherme, quando ele falou assim, olha, lá no Brasil, a entrevista de vocês já vai estar relacionado mais à empresa do Brasil. Gente, quando nós chegamos lá, simplesmente eles não perguntaram nada da empresa do Brasil. Olha.
Na verdade, para dizer que não perguntaram, eles fizeram uma pergunta: quantos funcionários nós tínhamos lá no Brasil? O resto foi tudo relacionado à empresa aqui, né? E ele pediu para a gente... Eu não tinha levado o processo em mãos, né? O doutor Guilherme orientou a gente a levar várias coisas, mas o processo em mão não havia necessidade, porque eles têm esse processo. Estava aprovado, inclusive. Aí ele coletou, depois que acabou todas as perguntas, ele coletou a nossa biometria, né? Ele falou, tá bem, mas eu vou querer que você traga o processo impresso. E também uma carta, foi, doutor Guilherme, do seu advogado... Explicando... Por que vocês entraram com o visto... L1. Aí eu ainda falei... Quando a Lena me falou isso, eu fiquei assim... Que tal essa resposta? Porque eu quis? Aí eu falei, querido, lê a petição. Tá lá, a gente mandou. Tá escrito por que ela é elegível, por que ela se qualifica ao L1. Tá tudo muito bem descrito lá. Perguntou até que eu era funcionária pública no Brasil. Coisa assim que não tinha nada a ver. Porque é médico, né? É comum. O médico vai trabalhar no hospital público, trabalha no privado, tem a própria clínica. É comum. E aí, meu Deus, né? E eu voltaria no outro dia, já, para Belém. Liguei para o doutor Guilherme desesperada, graças a Deus nos atendeu. E eu disse, preciso disso agora. Aí eles mandaram. Eu acho que o doutor Guilherme estava até numa... acho que estava numa reunião, alguma coisa assim, que teve que mandar assinado. Gente, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Porque realmente, né, o que acontece? Lá no Foreign Affairs Manual, fala claramente para o oficial do consulado que a USCIS está numa posição melhor para avaliar a empresa nos Estados Unidos e o consulado está numa posição melhor para avaliar a empresa no Brasil. Então, eles deixam isso claro. De trocar, né? E aí, assim, às vezes a gente tem um pouco do oficial consular, talvez, querendo entender os brasileiros melhor, e aí ele vai lá e fala assim, não, deixa eu ver ali, porque talvez o cara da USCIS não entenda muito bem com que povo que ele está lidando. Eu tenho visto isso com uma cônsul bem específica no consulado do Rio de Janeiro, que é uma beleza. Mas, enfim. Então, assim, a realidade é que a gente pensou, vamos pensar numa possibilidade para a Lena vir, que não seja visto de estudante aqui dentro, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Ficar trocando de status e depois não poder sair. E que também não seja restritivo ao Clayton, porque ele tinha que fazer a viagem. Esse era o ponto principal, que eu lembro que várias vezes a gente discutiu sobre. E aí, com o L1, ele pôde ir, voltar. A gente podia porque tem segunda intenção. E eu também precisava voltar alguns momentos. Eu lembro que você precisava voltar em dezembro, sabe? Eu ainda tinha algumas coisas para resolver, né, no Brasil. Então, era o visto que o doutor Guilherme estudou e disse, não, esse vai ter que ser agora. Aí, agora... Estamos aguardando o green card. Os exames médicos já foram solicitados. Já fez ontem o exame médico, né, Helena? Isso aí. Então ainda não teve aquela ida pro Brasil com o green card na mão. Fazer aquela perguntinha fatídica. Mas como é que tá a adaptação aqui nos Estados Unidos, Lena? Tá ótimo. Família, filhos. Aqui, na verdade, isso, como eu falei, né? Foi uma programação da nossa vida. Então, a gente não resolveu de um dia para a noite, vamos embora, porque, Brasil tá ruim, vamos embora. Não, a gente tinha uma vida maravilhosa lá, graças a Deus, né? Somos médicos renomados lá, trabalhávamos intensamente. Só que a gente queria ter um pouco mais de paz na nossa vida, ter um tempo para a família, para os nossos filhos, que, infelizmente, na vida de médico, como o doutor Guilherme falou, no Brasil, a gente tem que trabalhar em 3, 4, 5 lugares. É uma correria. A minha profissão como anestesista, eu tirava bem muito plantão. Muitas das vezes eu chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo. Saía de manhã cedo, às vezes não via, né? Então, meu marido era nessa vida louca. E a gente pensou muito. Em 2018 eu vim para cá. Eu fiquei 3 meses fazendo uma especialização no Memorial Jackson. Sobre transplante hepático, anestesia em transplante hepático, para eu montar um serviço no meu hospital que eu trabalhava, né? Que era a Santa Casa de Misericórdia do Pará. E foi nesse momento que o meu marido percebeu, ele falou assim, eu vi nos olhos de vocês uma felicidade, uma paz que eu não vejo aqui. Eu vi você ter tempo para as meninas, eu vi você sair, você correr, você fazer sua atividade física. E é isso que eu quero para vocês. Vamos? Falei, vamos. E aí começou.
né? Então, a nossa mudança para cá foi justamente para isso. Para a gente ganha-se menos, mas vive-se mais. A gente ter o tempo para as nossas meninas. O Ian, né, que é o nosso filho mais velho, ele não veio porque o visto já não contempla também. Mais de 21, né? Mais de 21, ele é formado, já é médico, casado, tem a Nada demais. Médico. É um médico. Mas um dia ele vem aqui também, quem sabe, né, doutor Guilherme? Não vai A vir gente- também. Esse caminho Pelo aí. visto, a gente vai fazer um EB1 pra ele também, Pra mim, em né? vez de dar um Provavelmente. EB5, vamos direto corta, pra né? Vamos no EB1, né? E foi isso. Então, a gente veio para cá, foi uma coisa que a gente trabalhou na cabeça dos nossos filhos, né? Sedimentou bem isso. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, realizados, porque eu sei que é um sonho que não é são de poucos, né? Então, a gente não precisa de coragem. Uns amigos nossos falavam, vocês são muito corajosos. A gente que largou. ouve bastante, né? Uma vida estável, né? Eu ia falar justamente isso, né, Helena? Quando a gente pensa, muita gente vem para os Estados Unidos porque não está numa vida Não boa tá bem, e quer poder ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Ter uma Esse não vida é o melhor. caso Não. de vocês. Não. Né? Esse é o até caso de vocês, surpreendente, é ela fala, justamente... ganha-se menos, né? As pessoas vêm pra cá pra ganhar mais. Exato. Né? Vocês estavam ganhando muito bem, Sim. né? Tendo uma uma vida vida que é tranquila. muito estressante Sim. por conta do tanto de trabalho, né? Mais Mais tranquila em financeiramente, termos eu falo. financeiros, em termos de condição, de possibilidades. Profissão. Né? Gente, eu não tô brincando. Se você for a Belém do Pará em algum dia, você pode falar, Dr. Cleiton e Helena Alencar. Eu duvido que as pessoas não saibam quem são, tá? Já pega um autógrafo. Exato, eu tenho Já chega lá e certeza fala, que vão "Conheço saber. ele, Cleiton, vocês me respeitam. Então, assim, Pega uma história. Então, assim, a realidade de vocês era muito confortável. Né? E aí vir pra cá, às vezes, é muito desafiador, principalmente nesse Sai da caso. zona de conforto, Né? né? Eu estava conversando justamente isso com meu irmão lá em Brasília, né? Eu estava em Brasília até pouco tempo atrás. E aí eu estava conversando justamente sobre isso, né? A possibilidade, porque ele falou, mas você teria uma vida muito melhor aqui no Brasil hoje com o que você ganha nos Estados Unidos. Eu falei, é legal, né? Mas eu viro para os Estados Unidos, que é quem valoriza a minha profissão, quem tá me dando uma condição bacana de vida, e falo, olha, obrigado por me valorizar, mas deixa eu ir lá pro Deixa eu ir Brasil, lá. ganhando os seus benefícios, ou seja, ganhando o dinheiro que você tem para me proporcionar, mas usando ele lá no Brasil. Isso para mim não parecia lógico, né? Então, na minha realidade, se eu fosse ser um advogado no Brasil, mesmo tendo um próprio escritório e tudo mais, poderia até ser bem sucedido, mas não no nível que você tem de sucesso aqui. E a paz, a tranquilidade, gente, de viver aqui. Olha, hoje mesmo eu estava comentando com meu marido, né? Eu disse para ele assim, neném, que eu chamo ele de neném. Eu falei, olha só, a gente está sentado, tomando um café aqui na Starbucks. Quando no Brasil a gente tinha tempo, gente, a gente não tinha tempo de sentar nem para almoçar com a nossa família. Às vezes, no final de semana. Né? Então, assim, aqui a gente almoça junto, né? Vai com as meninas assistir o jogo de vôlei delas, que elas jogam, elas fazem parte de um time aqui de voleibol. Convive. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí, quando o pessoal fala de adaptação, se adaptar ao que é bom é muito fácil, né? Não é? Não que a adaptação de uma cultura nova seja fácil, não é isso. Mas se é aquilo que vocês almejaram, era a meta, era passar mais tempo, né? Então, aí você se adapta a essa nova Sim, realidade. você De ter se tempo de tomar um adapta. café, de poder ir ver o jogo da sua E é filha, tudo o que né? você quer, né, da sua vida. Então, assim, tudo teve seu tempo. A gente teve já, é aquele negócio. Quando eu falo ganha-se menos e vive-se mais, o que adianta? Porque quanto mais você ganha, mais você gasta, mais conta você faz. E para isso, você tem que trabalhar muito mais. Pra ficar mantendo essa... Porque você tem que Esse manter ciclo, né? a sua despesa. Se Porque você ninguém ganha muito e gasta o mesmo que Pouquinho. gastaria se ganhasse muito menos. Não. Entendeu? Não. Se você ganha... Parando, Se você né? ganha 5 mil reais, você vai ter um gasto X. Isso. Se você ganha 50 mil reais, você não vai ter o mesmo gasto que você Isso, tinha quando você não. ganha 5 E mil. aí, para isso, você precisa de quê? Gastar tempo. Para você se dedicar. Aí é o bem mais Né? precioso, né? É o bem mais precioso, é o tempo. Então, chegou um momento que a gente, graças a Deus, claro, a gente conseguiu fazer isso. Eu digo que eu me sinto jovem ainda, né? Apesar de ser tão Está jovem, muito mas me jovem. sinto jovem. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso,
né, ainda novo, com saúde, né, e viver isso. Então, a gente realmente teve a coragem, né, de sair e vir para cá para nos permitir essa felicidade, essa paz. Legal. Né, de estar num lugar, como o doutor Guilherme falou aqui, gente, é um lugar realmente de oportunidade também. Eu digo que aqui, se você não tem preguiça, você dá certo. Você E dá é, certo. é isso que eu acho legal, sabe? Por exemplo, para as meninas, vai ser uma oportunidade leque, né? excelente. Sim. Porque você Línguas. imagina uma pessoa que conviveu aqui, foi educada aqui, tem a formação daqui, Sim. tem a licença necessária. Sim. Para nós, imigrantes, é mais difícil. Eu vim como advogado, então você tem aquele processo de revalidação, Sim. de voltar Como a a fazer gente. faculdade. É um pouco mais complicado. Mas para quem começou do zero aqui... Vai Não. criar Eu tava- sua profissão A aqui, raiz, né? eu tava conversando ontem com uma prima minha de 2º grau. E eu falei para ela assim, olha, faz law school, porque aí você sai advogado, e se você fizer na UF, que ela tava pensando em fazer na UF, ela tá fazendo aqui o high school, né? E ela queria fazer direito na UF, que é a minha faculdade. Sim. E eu falei, se você fizer na UF e tiver notas boas, você já sai empregado ganhando $200 mil por ano. Primeiro ano, muita zero pessoa. de experiência. Aí eu lhe pergunto, doutor Guilherme, no Brasil, um advogado recém-formado, quando vai ganhar isso? Você pode estudar na USP. Nunca, gente. Sair da USP, que é a melhor faculdade de direito do Brasil. Você sai da USP, você vai ganhar 5 mil, 6 mil reais no A não máximo. ser, você vai se dar bem, a não ser que você tenha um Vai montar escritório a já empresa. montado. Mas Não, se você nunca já é vai. Tendo filho, já contatos, tem né? contato. Nunca, Muito gente. dificilmente Você você vai não ser no vai- primeiro ano, né? Não, e aí você vai ganhar 5 mil, 6 mil reais por mês. Né? 60 E mil, trabalhando 70 mil muito. dólares por ano. 70 mil reais por ano. É, E aqui, você vai ganhar 200 mil dólares por ano. Primeiro ano, zero Bom, experiência. zero experiência. Então aí eu já não vou nem correr para as últimas perguntas, que é assim, se valeu a pena, né, sair do Brasil para tentar o sonho americano. Então, Valeu, e a gente estimula todos os nossos amigos a isso, porque é como eu falo, não tem preço. Eu falo para minhas amigas, né? E elas falavam assim para mim: como? Tu vais embora? Porque eu dizia para elas: eu vou, se eu tiver que ser. Você não viu isso, não? Você é Não, eu louca. falei: olha, eu vou. Se eu tiver que ser babysitter, trabalhar limpando casa, eu vou. Aí ela dizia: como? Tu és médica? Como? Eu falei: e daí? Eu quero ser feliz. Né? Então, para mim, eu falei: olha, para mim eu quero ser feliz se eu estiver com a minha família, vivendo a minha família. Né? Então, assim, foi um desafio. Já se passou 2 anos, né? Estamos aqui, as meninas estão muito felizes, graças a Deus. A Alice Amélia já está no high school, a Meli já está no 6º ano, já vai para o 7º, a Alice Amélia já vai seguir aí para o 10º período. E assim vai, né? E o que elas resolverem ser, elas vão ser felizes. Esse é o maior objetivo da gente. A gente quer ver os filhos bem. É isso aí. No Brasil, como o doutor Guilherme falou, né, a gente fica preocupado, meu Deus. Será se ela quiser ser uma... É claro que as meninas teriam condições justamente por conta da posição de vocês, do Sim. histórico de vocês, do sucesso de vocês. Provavelmente elas também seriam bem-sucedidas lá. Sim, Mas o mais legal daqui é ver que o seu filho pode ser muito mais bem-sucedido ainda Valorizado, né? pelo próprio esforço dele. porque lá no Brasil, qual era a nossa preocupação? Meu Deus, as meninas tomaram que queiram ser médicas. Porque ainda, porque hoje também excelente profissão. faculdades e faculdades saindo, tem muitos médicos se formando, né? E quando mais pessoas se tem, você sabe que fica mais difícil o mercado, ele, né? Fica mais isso. E difícil. tem uma coisa dos médicos que lá no Brasil ainda é melhor do que os advogados. Que hoje, faculdade de Direito virou boteco da esquina. Né? Infelizmente, você vai ali, aí ele abre uma faculdade de Direito a partir do barzinho que era na esquina. Faculdade de Medicina É um pouco mais estava difícil. começando a abrir muito, e aí acho que foi em 2017, o presidente da época baixou uma proibição por 5 anos de abrir novas faculdades de medicina. Justamente por quê? Segurou Porque você um não pouco quer essa oferta, você né, não vamos quer dizer. vulgarizar as coisas, né? Então, assim, essa é uma realidade, graças a Deus, que ainda existe, mas é importante ter valorização profissional, porque à medida que você não tem valorização profissional, gente, eu vejo hoje advogados lá no Brasil pegando ação que vai demorar 2 anos por 5 mil reais. Enquanto aqui nos Estados Unidos, uma ação que demora 1 ano, dependendo do quanto for, a gente está falando de 500 mil dólares só de taxa de honorários advocatícios. E quando eles trabalham, né? Na sua profissão. Sim. Que eu conheço, tenho amigos, conheço muitos colegas que se formaram, foram advogados e estão em outro ramo aí, tentando outra coisa, porque não deu certo, né?
E aqui é diferente, isso que eu digo. Se quiser ser arquiteto, engenheiro, trabalhar com cinema, sei lá, o que elas quiserem ser felizes, elas vão dar certo e você consegue ser feliz e viver com qualidade. Né? É o que a gente quer para os nossos filhos, sempre, né? Que viva com qualidade, Então, né? agora ir ao Brasil, só passeio. Só passeio. Pra dar uma engordada, comendo aquela comida. Maravilhosa. A gente estava do meu conversando aqui Pará. justamente isso, né? Eu fui ao Brasil, falei pra minha endocrinologista, olha, quando eu venho pra cá eu engordo. Ela, como assim? Você não engorda mundo quando você engorda vai nos para os Estados Estados Unidos? Eu falei, não. Estados Unidos eu não como as porcarias que tem lá. Eu como comida normal lá. Aqui, eu chego, eu falo, eu quero comer tudo. Eu sentir saudade dessa comida maravilhosa. Deixa eu comer tudo que eu puder. Então, Estou daqui esperando. a pouco está lá com o Green Card em Se Deus mãos. quiser. Vai ser igual lá em casa, que o meu filho falou, mamãe, que coisa estranha, agora que a gente tem o direito de ficar, não é residente permanente. Falei, isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é sair. Eu falei, exatamente, porque também tava louca Pra poder ir. estrear Não, a pra saída Estrear com que a Green gente Card. pode ficar, Então. a gente vai sair. E comemorar, né? E comemorar com a família. Mas é bem isso. É, bem isso. Mas que coisa E daqui boa. já vira cidadão americano, e aí vai pro Ótimo. Brasil, e aí segura no aeroporto, assim, um passaporte americano bem alto, E é pra não ter que mostrar nem pra passar todo na mundo, fila assim, ó. É, Você tá não, lá na é. fila e você fica segurando, assim, nossa, tá calor aqui, né? Calor. Mas é isso, Helena. E o pessoal que acompanha o nosso Greencast, que acompanha aí, que é a nossa audiência da Lopes Lock, tá pensando em migrar, tá? Igual a Helena lá de 2000 e... Às vezes tem uma 18? vida confortável, né? É. Porque isso é uma Mas coisa que pensa muita gente fala de uma maneira tão ignorante, né? Você vai para os Estados Unidos para pegar subemprego e tudo mais. Falavam isso pra gente. Nossa, falaram muito isso pra mim. Você aqui pegar pode ser subemprego. isso. Você não precisa disso, né? Você é um menino tão Não é questão de inteligente. precisar, é questão de querer, né? Às vezes E aí eu a pessoa falava não assim, entende. gente, mas Objetivo. O que você se eu fosse pegar subemprego, o que tem a ver? Então, isso que eu acabei de Talvez falar. com Minhas amigas falavam, subemprego como? eu tenha uma vida melhor. Vai ser uma babysitter, tu vai trabalhar limpando casa. E segundo, não significa que você tem que pegar subemprego, né? Ou não, Você, tem que por exemplo, pegou o seu permanecer green card também. ligado à sua área. Sim. Exato. E eu, por exemplo, me tornei um advogado. E estou aqui nos estudando Estados para Unidos com trabalhar na minha licença. área. Então, na prática, você não precisa se adequar e se satisfazer com o outro subemprego, mas mesmo que quisesse, super valorizado, super respeitado, Doutor com devido Guilherme, valor. eu Dando tenho condições. várias amigas minhas que trabalham como dona de casa, limpando casas. Uhum. Elas têm sua casa, elas têm o seu carro, elas vão à praia, se divertem. Coisas que elas Tem uma viviam. classe média alta, né, Não, no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Elas vivem, hoje o que elas vivem muito mais, com qualidade, do que eu vivia, ganhando muito mais Como no médico. Brasil como médica. Então, é isso que a gente está falando. Uhum. Nessa qualidade, né? E não tem que ter medo, tem que vir, porque dá certo. É isso que eu ia falar. O que você ia falar para esse pessoal? Mas você já falou. É, tem que vir, não tem que ter medo. Né? Eu acho que se você tem esse sonho, se você quer isso, basta a primeira coisa, encontrar alguém de confiança, né? Certo, que realmente não vai fazer você perder seu tempo. Né? Vai falar um visto certo para você, adequado, vai te orientar de maneira correta e vai brigar por você. Isso também é muito importante. Né? E olha só, duas coisas que a gente fez de diferente. Primeiro, a Lene e o Clayton, né? E eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado isso por todos os lugares. Não foi a B2NW. Né? Eles tinham um currículo totalmente para eu fazer um AB2NW. Nem falar, já tá virando figurinha repetida aqui. A pessoa sentar nessa cadeira e falar, eu vim achando que era B2NW, já percebeu? Aí a pessoa, mas o doutor Guilherme falou que eu encaixava no EB1. Exato. Então, assim... A gente não- achava impossível. A gente Eles achava- não- É fera ver esse cara, eles devia ser não advogado foram de a imigração. B2NW. Né? Coisa que provavelmente dezenas de outros fariam a B2NW, porque, que eu sempre falo, sabe, pega a receita de bolo, vai lá, faz a NB2NW, Quadro aqui, pra Lena aqui, e tudo aqui mais, nesse ou pro pronto, Clayton, nesse- acabou e tudo mais. E a gente fez uma análise muito personalizada, a gente sentou várias vezes para discutir sobre a possibilidade. Né? Eles me falaram várias vezes mas o AB2NW? Eu falei, gente, eu não vou deixar vocês aplicarem a AB2NW. Vamos pelo AB1. Né? Porque a gente não acreditava, não. A gente achava assim que era um negócio... Não, gente. É bem ainda. Eu falei, não. Isso aí não... E aí, graças a Deus, deu certo, né? Mas é uma questão de ter confiança. A princípio, eles foram com alguém que provavelmente queria
só lucrar em cima dos investimentos. E aí jogou o investimento porque viu o quê? Possibilidade de dinheiro. E depois eles entraram justamente num mundo mais adequado ao currículo, à experiência, né? Então a gente aplicou um EB1 e também aplicamos um L1, que muitos hoje fogem, né? A gente foi lá e falou, não, vamos aplicar um L1. Buscamos uma solução para residência temporária, de modo que o Clayton pudesse ir fazer a cirurgia e tudo mais, que era o que eles precisavam, né? E depois apresentamos a alternativa permanente. Então, antes de encerrar, eu preciso fazer meu momento merchan, porque se você quer entender, se você também pode ter um visto L1, às vezes é uma solução, o pessoal tá aí falando de Visa Bullet, esperando não sei quanto tempo, EB2NW, e quem sabe o seu visto também nem é só o EB2NW. Então, entre em contato com a gente, lopes.lo/contato. Deixa eu fazer um parênteses aqui e fecha o meu parênteses. Obrigada. É isso aí. Nada melhor do que você conversar com alguém que entende, né? Porque nada melhor do que um bom advogado, né? Um bom escritório de imigração para poder te orientar. Né? Então, uma solução para cada situação. Demanda, Porque às vezes a pessoa também quer vir e fica assim, não, mas no momento eu não posso ficar em definitivo, eu quero ficar indo e vindo. Tem uma estratégia migratória. Sim, isso foi uma estratégia. Né? Muito bom. Você vê a diferença. Setembro de 19 foi aplicado o EB5, pendente até hoje. Até hoje. Em julho de 23 foi aplicado o EB1, aprovado em agosto de 23 e agora já mandando o exame médico para o Green Card. Para chegar ao Green Card. Então, assim... Em 1 ano e meio, nós ficamos com 2 vistos, conseguimos tirar 2 vistos, ok, e agora Green Card. E aí você vê a diferença, quando você vai pelo caminho certo... Né? O EB5 vai completar 5 anos e quando a gente vai pelo caminho certo, a gente resolveu aí o processo. Você que é seguidor da Lopes Law e nas redes sociais, acompanhe, porque daqui uns dias eu estou vendo que teremos champanhe. Coisa boa, se Deus quiser. Para já ter pedido exame médico, EB1 tá current, não tem motivo, né? Daqui uns dias tem champanhe. Estamos contando com isso, tá? E nós também. Com certeza, vai ser um prazer. E aí é para trazer as meninas. Sim, vai todo mundo. Não vieram agora porque foram pro vôlei. O pai foi levar, porque assim, se faz um, aí a gente se divide. Com certeza. Lena, muito obrigado por ter aceitado, topado conversar um pouco aqui com a gente sobre a sua história de imigração, né? Sobre aquilo que você teve de jornada. Pra gente é um prazer, vocês são clientes muito especiais, muito queridos aqui na Lopes, tá bom? Nós que agradecemos, doutor, muito obrigada, né? Nós também temos um carinho muito especial, né? Estamos extremamente felizes, né? E essa felicidade, com certeza, né? Vocês também são responsáveis por isso. E a gente só tem a agradecer. A gente ainda tem mais para comemorar, graças a Deus. Graças a Deus temos mais para comemorar. Mais. Depois do Green Card ainda vai ter 5 anos, mais a cidadania. Mais a cidadania, sim. Com certeza. Em nome de Jesus. Mas muito obrigado por topar participar do Greencast aqui com a gente hoje. Okay. E é isso, esse foi mais um episódio do Greencast, tá, pessoal? Obrigada hoje com a Lena, uma cliente super querida, médica, e eu não tô brincando, gente, vocês podem pesquisar depois. Lena e Clayton Alencar, médicos referência lá em Belém do Pará, tá bom? Obrigada, Lena. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Pessoal, até a próxima. Tchau, até a próxima.